Muito boa noite a todas e todos. Nós vamos iniciar agora uma sequência de um fórum, na verdade, com uma sequência de reuniões, de debates. É o Fórum Interdisciplinar da Prodab. O objetivo desse nosso fórum, esse fórum da Prodab, é exatamente trazer debates e discussões em torno de questões ambientais que nos são muito caras, né? Nós todos que somos professores de direito ambiental. E uma das questões relevantes e interessantes, tanto para os professores como para pesquisadores, estudantes de pós-graduação, grupos de estudo, são as perspectivas da interdisciplinaridade do direito ambiental. Né? Eu costumo dizer para os alunos, quando a legislação fala proibido desmatar a vegetação nativa, o direito não está dizendo qual é a vegetação nativa, ele está dizendo a vegetação nativa, que certamente é diferente da vegetação nativa da Amazônia, do Nordeste, do bioma da Mata Atlântica. Então, essa interdisciplinaridade com outros saberes e outros conhecimentos, ela é de vital importância para todos nós que trabalhamos no direito ambiental. Notadamente agora, nessa perspectiva e proximidade da COP30, nós temos muitos assuntos correlatos e de interesse do direito ambiental relacionado a problemas que dizem respeito ao contexto, vamos dizer assim, à rigidez ambiental do bioma amazônico, mas esses problemas, ou a garantia desse ambiente sadio e equilibrado, ele está muito relacionado com uma série de atividades do contexto comercial, do contexto empresarial, de uma série de atividades que ocorrem na região. Desmatamentos, mineração, atividades industriais, todas essas atividades elas vão interferir direto ou indiretamente, né, nessa qualidade de vida do bioma amazônico. Então, nós vamos inaugurar essa primeira série do Fórum Ambiental, do Fórum da Prodab, esse nosso fórum interdisciplinar, exatamente abordando um dos aspectos muito relevantes, que é a questão da segurança na Amazônia, a segurança para o ambiente amazônico permanecer sadio e equilibrado, e garantir toda essa expectativa que nós temos na COP30 de termos capturas de emissões de carbono, de termos atividades econômicas sustentáveis, né? De termos respeito às atividades de cultura dos povos originários, das nossas comunidades indígenas. E, para tanto, né, nós temos aqui hoje como convidados o professor João Paulo Martinelli, que é professor e é assessor da Nacional de Segurança Pública, o procurador da República, André Luiz Porreca, que trabalha na Amazônia, é procurador lá na Amazônia, no Amazonas, e o tenente-coronel Fábio Carvalho, que trabalha exatamente nas operações da Força Nacional relacionada à segurança nessa região. Para conduzir toda essa discussão, para conduzir essas palestras com os nossos convidados, que desde já agradecemos, né, a disponibilidade, a atenção, a gentileza de nos informar e de nos colocar a par de toda essa problemática. Então, para conduzir tudo isso, nós temos a nossa querida professora Márcia Carneiro Leão, que é professora, doutora, e a professora Márcia vai, então, conduzir essa conversa de hoje e outras conversas também do fórum, mas hoje, em particular, inaugurando algumas questões relevantes sobre a Amazônia, justamente com foco e olho na COP30. Professora Márcia, a palavra é toda sua, por gentileza. Boa noite a todas e todos. Eu vou fazer uma brevíssima introdução aqui, né? Porque são inúmeras as pressões econômicas na região amazônica, tendo em vista suas características, entre elas os recursos minerais e naturais, a madeira em especial. Também existe uma forte demanda pela utilização de áreas para plantio e criação de gado. A tudo isso, soma-se a questão dos direitos dos povos originários e a demarcação das suas terras,
E, nesse sentido, importa registrar a relevância ambiental das demarcações e da garantia constitucional dos direitos dessas comunidades. Sabe-se hoje que os territórios indígenas são os menos degradados na região. De outro lado, é expressiva a proteção ambiental, cuja fiscalização enfrenta o desafio de atuar com equipes reduzidas num território de proporções imensas, onde as dificuldades de acesso são uma realidade. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o bioma Amazônia compreende 4,2 milhões de quilômetros quadrados. Isso é mais de 49% do território nacional. Se a gente considerar a Amazônia legal, que inclui o Cerrado, esse número salta para 5 milhões de quilômetros quadrados, incluindo todos os estados da região norte, o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão. São, ao todo, 20,3 milhões de moradores, sendo 68,9% residentes na área urbana e 31,1% na área rural. A Amazônia, segundo estimativa do IBGE em 2004, abriga 12,3% da população brasileira. A região da Bacia Amazônica, compreendida pela Grande Bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, com 25 mil quilômetros de rios navegáveis, abrange 6 países: Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, e o bioma como um todo ainda inclui Suriname e as Guianas. A mineração e o desmatamento ilegais, a grilagem, o tráfico de drogas, a corrupção, o crime organizado, as ameaças às terras e povos indígenas e às comunidades e seus defensores atingem dramaticamente o bioma. Enfrentar esse conjunto de situações constitui um enorme desafio de abrangência transnacional. Para além de envolver a atuação e a articulação de um grande número de instituições governamentais, isso exige cooperação internacional. Então, para tentar compreender a magnitude desse desafio e conhecer as iniciativas que estão tendo lugar nessa região, nós escolhemos como tema de abertura do Fórum Interdisciplinar Permanente da Aprodab a temática Meio Ambiente e Segurança na Amazônia, Desafios e Perspectivas. Esse tema vai ocupar os 2 primeiros encontros. Essa primeira mesa contará com a presença da Secretaria Nacional de Segurança Pública, na figura do Dr. João Paulo Martinelli, do Ministério Público Federal, representado por André Porreca, e da Força Nacional, representada pelo Tenente-Coronel Fábio Canoto Carvalho, cujas presenças agradeço imensamente. Eu vou passar imediatamente a palavra para o professor João Paulo, mas não sem antes apresentá-lo. Né? Ele é advogado, mestre, doutor em Direito Penal pela USP, com pós-doutoramento pela Universidade de Coimbra, tem pós-graduado em Compliance e Governança pela PUC de Minas, membro efetivo do IASP, coordenador do Núcleo de Direito Penal da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo e é assessor da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Doutor João Paulo, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença. Bom, boa noite a todas e todos que estão presentes, que estão nos assistindo. Boa noite, a depender do horário de quem está assistindo. Bom dia, boa tarde. Márcia, minha grande amiga de muitos anos, bom prazer estar aqui. Quero cumprimentar todos os demais, né? Esse é um tema bastante delicado e quero parabenizar a iniciativa, né, dessa discussão. Ainda mais esse ano que nós estamos em ano de COP30, né, que é um grande desafio para o Brasil, não só sediar o evento, mas também
levar adiante a discussão e posteriormente colocar em prática, né, aquilo que foi discutido, aquilo que foi estabelecido como essencial para o meio ambiente. A gente sabe que as COPs têm determinados resultados, mas na hora da aplicação prática nem sempre acontece, né? E eu quero falar aqui brevemente a respeito da segurança pública, né? E só fazendo adendo aqui, Márcia, o Tenente-Coronel Canuto também faz parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Porque a Força Nacional está vinculada à Senasp. Mas a Força tem um brilho próprio aí, né? É um trabalho excepcional que eu conheci pessoalmente, conheci de perto desde que eu cheguei aqui em Brasília. E eu quero falar assim, eu quero falar dos projetos, né, que envolvem, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e falar um pouco rapidamente até da estrutura, né? A Secretaria Nacional de Segurança Pública está vinculada ao Ministério da Justiça, ao gabinete do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do ministro Ricardo Lewandowski. Tem a mesma hierarquia da Polícia Federal, né? Então, ao contrário do que alguns imaginam, a Polícia Federal não está vinculada à Senasp. Tá? A Senasp faz a integração das polícias nos estados, faz a coordenação das polícias nos estados, mas há o trabalho em conjunto entre Senasp e Polícia Federal. E desde o ano passado, eu cheguei em março do ano passado, junto com o secretário Mário Sarrubo, é, eu, eu pude participar direta ou indiretamente dos projetos envolvendo segurança pública na Amazônia. E o maior deles é o Plano AMAS, né? O Plano AMAS que foi lançado ainda na gestão do ministro Flávio Dino, eu era o ministro da Justiça e Segurança Pública, mas começou a funcionar efetivamente no ano passado. O Plano AMAS, que é o Plano de Segurança Pública da Amazônia, envolve os 7 estados da Amazônia Legal, mais Maranhão e Tocantins, que o Plano AMAS tem ali a finalidade de integração das polícias militares, das polícias civis, da Polícia Federal, Força Nacional, naquilo que diz respeito à segurança pública da Amazônia. Então, o BNDES e o Fundo Nacional de Segurança Pública, né, a outra diretoria da Senasp, que é a diretoria do Fundo Nacional de Segurança Pública, financiam o programa, é o programa AMAS, que tem esse trabalho conjunto, então, das polícias, né? Então, eu participei de algumas reuniões presencialmente, nos estados, em que houve várias reuniões, reunindo os representantes das polícias, a Força Nacional, Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, bombeiros, para a elaboração do plano de trabalho que começou a ser colocado em prática no segundo semestre do ano passado. Então, houve a aquisição de equipamentos, então tem barcos, lanchas, bases policiais fluviais, helicópteros, armamento, e tudo isso sob a coordenação, né, da Polícia Federal e da Senasp. E a Força Nacional tem um papel também muito importante aí, né, porque a Força Nacional surgiu, eu não vou me aprofundar muito na Força Nacional, o Tenente Canuto vai falar, mas a Força Nacional que surgiu como um programa, né, de segurança pública provisório para os grandes eventos da Copa do Mundo e Olimpíadas, acabou se tornando quase que uma polícia efetiva, permanente, até porque, e se a gente for verificar a atuação da Força Nacional, eu acredito que
entre 70% do efetivo hoje estão em áreas, reservas indígenas, áreas quilombolas. Depois o Coronel Canuto pode falar, mas eu acho que acredito que mais ou menos uns 70% atuando mais ou menos nessas missões, né? E até fazendo segurança permanente, né? Se for, talvez que o exemplo, o maior exemplo é a reserva Yanomami, lá em Roraima, que conta com hoje com o maior efetivo da Força Nacional está lá, tá? Tomando conta da reserva. Então, o Plano AMAS é esse programa de integração das forças de segurança pública, que já vem trazendo muitos resultados. A gente já teve aí eh, a destruição de vários garimpos ilegais, eh, estatisticamente também a redução de homicídios, uma redução muito significativa de homicídios de indígenas. A gente também vem aí trabalhando com problemas mais complexos também, como a extração ilegal de madeira, a extração ilegal do ouro, o gado ilegal, que não só provocam danos ambientais, mas tem uma ligação muito forte com a lavagem de dinheiro de crime organizado, né? Já é sabido que o Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital têm uma atuação muito forte na região amazônica, porque ali é um corredor de tráfico de drogas, de tráfico de animais, mas principalmente tráfico de drogas e essas atividades, o ouro, o gado e a madeira, são utilizados também para lavagem de dinheiro, né? E, inclusive, a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, que é um projeto já de muitos anos, que reúne 90 órgãos públicos dos mais diversos, Ministério da Justiça, tribunais de contas, polícias, ministérios públicos, CGU, AGU. São 90 órgãos que se reúnem anualmente para discutir temas referentes à lavagem de dinheiro e crime organizado. No ano passado, nós tínhamos 3 grupos só para discutir os problemas da Amazônia, com gado, madeira e ouro. E ao final do ano, né, os trabalhos acontecem ao longo do ano e ao final do ano são elaboradas propostas que muitas vezes não são colocadas em práticas, né? É feito um diagnóstico, é feito toda uma análise, discussões e é apresentado um produto. Só que muitos desses produtos são projetos de lei, são propostas de projetos de lei, são ações efetivas que não são levados adiante, né? A gente sabe que um dos grandes problemas, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, em todos os estados, isso não é só dos estados da Amazônia Legal, mas em todos os estados do Brasil, é o problema de efetivo. Nenhum estado conta hoje com 100% do seu efetivo, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, seja no Bombeiro. Então isso dificulta bastante o trabalho, porque quando se pensa em Amazônia, nós estamos trabalhando com uma área imensa de acesso, de acesso restrito, o acesso é dificultado, problemas de comunicação, a necessidade de deslocamento de um efetivo muito grande para cobrir uma área que no percentual é pequena, né? Então, se pegar para uma área de missão na Amazônia de uma determinada comunidade, se for ver em termos absolutos, é uma área muito grande, né? Mas proporcionalmente ao tamanho da Amazônia ainda é pequeno. Então, assim, precisaria de um efetivo muito maior das forças locais para poder é, dar conta de todos os problemas. E a Força Nacional acaba tendo também esse papel, tá, de auxílio, de colaboração às forças de segurança locais quando não há efetivo para atuação. Então, dentro do plano AMAS, né,
foi construído e inaugurado em Manaus um centro de integração que reúne representantes dos 9 estados que estão no Plano AMAS, né, que são os estados da Amazônia Legal, Tocantins, Maranhão. Então, ali nesse esse centro integrado tem representantes dos estados, da Polícia Federal, da Força Nacional e dos países vizinhos que também fazem parte do bioma. Então, os estados que fazem fronteira com o Brasil e, de alguma forma, têm um pedaço ali da Amazônia no seu território, também têm seus representantes. Esse centro começou a funcionar esse ano e a A live aí. ideia, oi? E a ideia é que é, a atuação seja ampliada. Então nós tínhamos, né, nós já tínhamos ali uma perspectiva de começar esse ano o trabalho de integrado, deu certo, começou, e agora a tendência é que os resultados comecem a aparecer com uma velocidade um pouco maior, né? Porque esse centro integrado tem uma central de monitoramento, então ele tem imagens de várias regiões da Amazônia, tem a sala de situação para resolver problemas, como tem na Força Nacional aqui em Brasília, lá também tem, só que aí com a participação de várias outras instituições de segurança pública. Um ponto importante também, aqui já saindo um pouco, saindo do plano AMAS, mas é um programa que foi iniciado o ano passado, financiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, que é o programa de enfrentamento a catástrofes, né? Depois dos grandes incêndios do ano passado, a parceria da Senasp com a Liga Bom, com a Liga dos Bombeiros, permitiu, né, um aumento dos recursos, treinamentos e o envio de equipamentos para aqueles lugares que sofrem periodicamente com incêndios. Então, ao invés de esperar o incêndio acontecer para deslocar bombeiros de outros lugares do Brasil, né, ali já e os bombeiros levam os equipamentos com eles, o plano, né, agora o programa, já permite que haja equipamentos nos locais, e aí com o deslocamento dos bombeiros, sem a necessidade de levar os equipamentos, torna tudo muito mais ágil, tudo muito mais rápido para esse enfrentamento. E também a Força Nacional também colabora, né? A Força Nacional, acredito que desde do ano retrasado, conta não só com policiais militares e policiais civis, mas também com bombeiros e peritos, né? Então, ano passado mesmo, a Força Nacional atuou ali no Pantanal, na Amazônia, na contenção de incêndios, e já havia o perito ali que já também já buscava pistas a respeito de como aquele incêndio teria começado, né? Junto com aqueles que estavam enfrentando os incêndios, os peritos já iam junto para tentar levantar os elementos sobre as causas daquele incêndio. E um ponto importante aqui, isso iniciado pelo diretor da Força Nacional, Coronel Alencar, que o Coronel Canuto pode falar mais também, que é a própria formação, né, desses policiais. A Força Nacional conta com policiais que já são formados, que já têm experiência nos seus estados de origem, né, e que vão para lá, passam pela INC, que é a instrução de nivelamento de conhecimento. A INC traz aí um know-how para atuar pela Força Nacional. E o Coronel Alencar trouxe algo a mais para as INCs, né, que não só o conhecimento na atuação
do policial no enfrentamento, mas também o conhecimento daquelas pessoas com quem os policiais da força têm contato, né? Então, então, há antropólogos que participam dessas instruções que explicam, né, como as comunidades em determinada região desenvolvem a sua cultura, o que pode fazer, o que não se deve fazer, o que é que pode ser, o que algo que para a gente são como uma conduta normal, uma conduta sem qualquer problema, mas para aquela comunidade pode ser um desrespeito à cultura. Então, até para melhorar a comunicação, para que os indígenas tenham confiança naqueles policiais que estão ali, existe também essa forma, essa participação de especialistas da FUNAI, de antropólogos que passam, né, passam esse conhecimento para os policiais. E por fim, para finalizar minha parte aqui, a Força Nacional também atua em apoio não só às forças de segurança dos estados, mas também aos órgãos de fiscalização, como a FUNAI, o ICMBio, né, o IBAMA. Então, esses órgãos não precisam de auxílio para um ato de fiscalização, para uma atuação nessas áreas que são perigosas, então podem solicitar o apoio da Força Nacional, né? Lembrando que a Força Nacional só pode atuar nos estados onde há autorização expressa do governo do estado, né? Porque há estados que não autorizaram e precisariam ter a Força Nacional lá, mas por questão política, a gente sabe, não autorizam. Enfim, aqui então assim, esse panorama, né, geral da Senasp, concluindo aqui, o Plano AMAS é tido como um dos grandes projetos, não só do Ministério da Justiça e de outros ministérios, mas do próprio governo federal. Né? No lançamento do programa, o presidente da República esteve presente, cobrando, né, cobrando ali celeridade para que saísse logo. E, assim, eu sou testemunha da seriedade como isso vem sendo conduzido. Tá? Deu quase 20 minutos, então, como havia combinado, eu encerro por aqui, agradecendo a oportunidade para falar um pouco do trabalho da Senasp. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, João Paulo. É muito importante. E eu fico aqui, eu vou guardar meus considerandos para o final, que é quando a gente vai conversar, mas eu fiquei muito encantada, assim, fiquei emocionada com a perspectiva de brasileiros finalmente conhecendo o Brasil, né? Com a ajuda de antropólogos, é um trabalho delicado, difícil, desafiador, sob todos os aspectos, mas eu vou guardar o resto para o final. Eu vou passar imediatamente a palavra para o André, procurador da República, não sem antes apresentá-lo. Né? Ele é titular do segundo ofício da Amazônia Ocidental, ele é especializado no enfrentamento da mineração ilegal nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Titular do sexto ofício administrativo de coordenação e integração da tutela ambiental, com atuação administrativa em âmbito nacional no combate ao garimpo ilegal, membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, no Ministério Público do Amazonas. Foi homenageado com o selo de excelência ambiental do Conselho Nacional do Ministério Público pelas ações de enfrentamento à mineração ilegal da Amazônia. Vale dizer que ele tem pouco tempo no Ministério Público, já foi homenageado,
Ele é integrante dos grupos de trabalho Barragens de Mineração, ah, no Ministério Público, Portos e Aeroportos, Mineração Ilegal no Brasil, e isso no Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime, e Regulação de Substâncias Químicas. Tem um interesse especial pela questão do mercúrio, né, André? Coordenador e docente em cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela Escola Superior do Ministério Público, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em direitos difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo em Seguridade Social em 2022 pela Faculdade Focus. André, você tem uma apresentação, né, para fazer para a gente? Você tem slides, é isso? Isso, tenho sim, Márcio. Eu vou compartilhar com vocês. Você foi autorizado a compartilhar, fica à vontade. Certo, obrigado. Só um minuto. Bom, todos enxergam a tela aqui? Sim, né? Sim, Tá bom, boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de cumprimentar a professora Márcia, agradecer imensamente pelo convite. A professora Márcia é uma grande amiga minha e alguém por eu tenho uma admiração enorme pelo conhecimento que ela tem de direito ambiental internacional e também de conhecimentos que não são do direito, mas são correlatos. Quando a gente lida com o meio ambiente, é fundamental conhecer um pouco de outras áreas do conhecimento também. A gente lida com uma matéria muito interdisciplinar. Então, muito obrigado, professora Márcia, pelo convite. Eu cumprimento o professor João Paulo Martinelli. João Paulo Martinelli, eu tenho o seu livro aqui, estudei pelo seu livro de Direito Penal, uma satisfação enorme te conhecer nesse evento aqui. Então, parabéns pela sua apresentação também, parabéns pelo trabalho que a Secretaria tem feito no enfrentamento à criminalidade organizada, à criminalidade ambiental, o enfrentamento ao garimpo ilegal também, que é o tema que eu vou falar daqui a pouco. Conheci o Sarrubo quando ele esteve aqui no ano passado, no encontro dos procuradores da República do Arco Norte, fez uma apresentação extraordinária e deu para ver a seriedade do trabalho de vocês e esse olhar especial para a Amazônia. Isso é um diferencial, sem dúvida, com relação às gestões anteriores. Cumprimento também o Tenente Coronel Canuto, o trabalho da Força Nacional, a gente vê nos inquéritos, nos processos, trabalho extraordinário. A gente está falando de áreas muito remotas, com pouco efetivo policial, esse reforço da Força Nacional é muito importante. E, além da Força Nacional, tenho mantido bastante contato com as polícias militares dos estados onde eu trabalho também, porque quando a gente fala de crime ambiental, de garimpo ilegal, a gente está falando de infração administrativa, de crime. A competência para a fiscalização administrativa é comum em muitos estados. A Polícia Militar também é autoridade administrativa. E, além disso, o papel de policiamento ostensivo não se restringe aos crimes de competência estadual ou federal, né? A Polícia Militar faz esse policiamento ostensivo de modo geral e abrangente. Então, acho muito importante trazer também essa variedade de órgãos aqui, né, para a nossa conversa. E eu vou falar um pouco, então, sobre a minha experiência no enfrentamento ao garimpo ilegal na Amazônia. Como já disse a professora Márcia, eu titularizo um ofício especializado na temática do garimpo ilegal. Não só do garimpo ilegal, mas... só um momento que eu estou mudando de página e não está mudando aqui. Pronto, agora sim. Bom, já fui apresentado, então vou pular esse slide. Vou falar rapidamente sobre alguns aspectos jurídicos, um pouco do trabalho aqui. Assim, não vou me estender tanto, me comprometi com a professora Márcia a falar por 20 minutos no máximo, tá? Aqui um mapa da Amazônia Legal. A gente vai talvez ser assistido por pessoas que não têm tanto contato com a Amazônia, não conhecem muito essa divisão geográfica. Então, a gente tem a Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental. No meu ofício, eu trabalho com os estados da Amazônia Ocidental, Roraima, Acre, Amazonas e Rondônia. Então, eu sou responsável, junto com outros procuradores também, por toda a demanda relacionada a garimpo ilegal André, também. Oi, desculpe interromper, mas sim. seus slides não estão passando. Não estão passando? Não, Cara, eu acho que você deve clicar aqui hum. na coluna do lado. Você Pois está é, no eu modo de cliquei. apresentação.
Eu cliquei e ele continua. Só um momento, peraí. Já sei, vou fazer novamente, só um momento. Fica tranquilo, Uhum. vai dar tudo certo. Agora foi. Uhum. Estamos vendo a tela inteira agora, né? Não, estamos vendo Não. o slide Pois é, principal no meio e a mas coluna de eu slide. cliquei. Agora está mudando. Presença do MPF na Amazônia Ocidental. Uhum. É isso, Sim, quando eu Amazônia. clico aqui no apresentar slides, ele passa para a minha outra tela, para a minha terceira tela. Então, estão aqui, Amazônia Ocidental, né, Vocês no estão quinto vendo? slide. Amazônia Ocidental e Eu estou Amazônia mudando, tá Oriental. aparecendo, Márcia? A mudança de slides, não? Talvez se você sair do modo apresentação e só clicar na coluna do lado, você tenha Sim. mais facilidade, porque é assim que nós estamos vendo. É, quando eu clico na coluna, ele já vai direto para o modo apresentação. Isso é o problema. Então, dá retorno. Ocultar modo de exibição do apresentador. Só um momento, peraí. Uhum. É um problema do Zoom, parece. Só um momento. Tá. Bom, acho que agora vai dar para ver. Estão vendo agora a tela aqui com o mapa? Agora nós passou de novo para É. Amazônia Ocidental e Oriental. Perfeito. Então, a minha atribuição no meu ofício, que eu titularizo, é com relação aos estados da Amazônia Ocidental, a matéria criminal relativa ao garimpo ilegal e crimes conexos, e também atuo na esfera civil, na tutela coletiva, em questões relacionadas não só ao garimpo, mas a outras formas de mineração, como, por exemplo, a fiscalização de barragens de mineração e outras questões relacionadas à atividade minerária. Eu também titularizo um ofício administrativo na PGR, aí já não se refere mais à atividade fim do Ministério Público, mas a uma atividade de apoio administrativo aos outros procuradores que trabalham com essa temática, tá? Passando aqui agora, só um breve panorama da presença do Ministério Público Federal na Amazônia Ocidental e na Amazônia Oriental. A partir de 2019, quando se verificou a crise humanitária dos povos Yanomami, aquela situação calamitosa que gerou até decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Ministério Público Federal se reestruturou para fortalecer a presença na Amazônia, então implementou alguns ofícios especializados em mineração, em desmatamento, aumentou a quantidade de gabinetes. Quando eu falo ofício, é uma unidade, um gabinete que é titularizado por um procurador e tem uma equipe de servidores. Então, hoje nós somos em 61 na Amazônia Ocidental e em 105 ofícios na Amazônia Oriental. É o maior número de ofícios do Ministério Público Federal na Amazônia. Evidentemente que, assim como todos os órgãos públicos, nós não temos ainda a quantidade suficiente de servidores, de procuradores. O ideal seria que fosse esse número ainda maior, mas, de modo geral, houve um incremento desde que houve essa, então, identificação da grave crise dos povos Yanomami. Passando rapidamente aqui para a disciplina jurídica da mineração. Bom, os recursos minerais são bens da União por expressa disposição constitucional. Compete à União legislar sobre recursos minerais e a Constituição prevê que a atividade de mineração ela é presumidamente poluidora, na medida em que a Constituição diz que aquele que explorar recursos minerais é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, ou seja, mesmo a poluição lícita autorizada e de acordo com a licença ambiental, com as normas ambientais, ela também gera ao empreendedor a obrigação de reparar eventual dano ambiental. Então, a atividade minerária depende de licença ambiental, concedida em regra pelos órgãos estaduais, e também de título minerário, que é concedido pela Agência Nacional de Mineração. Existem várias espécies de título minerário, não vou entrar no detalhamento, mas o principal que a gente tem aqui na região norte, principalmente com relação a ouro, a cassiterita, outros minérios que são extraídos com mais frequência, é a permissão de lavra garimpeira. Então, são
são duas autorizações distintas: licença ambiental e título minerário. Licença ambiental verifica se aquele empreendimento está de acordo com as normas protetivas do meio ambiente, e o título minerário, sob a perspectiva das normas de direito minerário, é concedido pela ANM. Não tendo a licença ambiental e o título minerário, a gente está diante de uma infração penal, administrativa e civil. No caso, daqui a pouco eu vou passar aqui para explicar a abordagem criminal que a gente tem aqui. O garimpo, só uma questão de terminologia: garimpo é o local da extração, garimpagem é a atividade, também conhecida em alguns outros países como mineração artesanal e pequena escala. E mineração é um gênero mais abrangente que inclui a garimpagem, mas também a mineração industrial. A gente fala popularmente garimpo como sinônimo de garimpagem, não tem nenhum problema nisso, mas a definição legal é essa. Existem várias modalidades de garimpagem ou de garimpo, que é principalmente aqui com relação ao ouro, e eu vou dizer por que o ouro me causa uma preocupação muito grande, porque frequentemente é acompanhado do método de beneficiamento com mercúrio. Mercúrio, eu vou entrar nesse detalhamento daqui a pouco, uma substância extremamente tóxica, prejudicial à saúde e bioacumulativa. Então, as principais modalidades de garimpo aqui na região norte são fluvial, aluvião e terra seca. Esse último um pouco menos comum. Fluvial, com uso de dragas ou balsas que sugam a terra, a areia, os sedimentos, o ouro, tudo que tiver lá embaixo, peixe, se tiver também, e gera o assoreamento dos rios, e uma série de outros problemas. A mortandade da flora, da fauna aquática, etc. O garimpo de aluvião, também usado para ouro, mas também para cassiterita, que é o minério de estanho, consiste muitas vezes em grandes bolsões próximos aos cursos d'água, e também é responsável por grandes áreas de desmatamento. E menos comum, mas no Amazonas, no interior do Amazonas, foi descoberta uma jazida que é a maior da América Latina de ouro. É o garimpo de terra seca, que se caracteriza pelos filões, que são grandes reentrâncias na terra. As pessoas entram ali e terra seca, portanto, fazem essa extração e depois o beneficiamento com substâncias como mercúrio ou cianeto. O cianeto também é extremamente perigoso se não usado em condições adequadas. O garimpo ilegal é uma grave violação de direitos humanos. Quando a gente fala de garimpo ilegal, hoje não se trata mais simplesmente de extração de minério. A gente está falando de uma série de crimes que são conexos: organização criminosa, lavagem de capitais. O crime organizado hoje tem uma nova fonte de financiamento, que é o crime ambiental, especialmente o garimpo ilegal. E o garimpo ilegal gera a poluição hídrica, a poluição dos ecossistemas. Muitas vezes, em geral, a atividade mineradora ela tem esse potencial de formar bolsões de pobreza, de destruir as culturas locais, os povos indígenas, de cooptar essas pessoas, monetizar essas pessoas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou várias vezes sobre a caracterização de graves violações de direitos humanos em casos de crimes ambientais de grande expressão. Cito aqui um caso, a gente pode falar também da opinião consultiva 23, especificamente quanto ao Brasil, tramita na corte o processo da terra indígena Yanomami, que teve decisão da comissão, depois da corte, e o garimpo ilegal, como eu falei anteriormente, caracteriza a responsabilidade civil. Aqui a gente está falando de responsabilidade civil, que é objetiva, independe de dolo ou culpa, com base no princípio da reparação integral. Nós temos vários instrumentos de atuação, uma delas é a ação civil pública, e o Ministério Público Federal, no caso na esfera federal, é um dos possíveis autores legitimados. É importante dizer que como os recursos minerais são bens da União, a atribuição e a competência, no caso do Poder Judiciário, para tratar dessa matéria vai ser sempre federal, quando a gente estiver falando de recursos minerais, são bens da União. Na esfera criminal também, a gente vai estar falando de crimes contra o patrimônio da União, além de ser um crime ambiental. Então, indo rapidamente aqui já para os aspectos penais,
a gente tem principalmente dois crimes, que é o crime ambiental de extração de recursos minerais, lá no artigo 55, também o crime de exploração de patrimônio da União, na modalidade de usurpação. Então, simultaneamente, uma conduta que viola dois bens jurídicos distintos, o meio ambiente de um lado e o patrimônio da União de outro. Afinal, os recursos minerais são bens de toda a coletividade, né? São bens, patrimônio do Estado brasileiro. Então, a gente vai ser esses crimes geralmente em concurso formal próprio. Mediante uma mesma conduta, vão ser praticados dois crimes. Há algumas exceções, mas em geral é dessa forma que a gente qualifica criminalmente a conduta de exploração ilegal de recursos minerais. Há vários crimes conexos de grande incidência, como eu falei para vocês, então eu destaco aqui as áreas de desmatamento, no caso dos garimpos de aluvião, danos à unidade de conservação, crime do artigo 40 da Lei dos Crimes Ambientais, transporte irregular de substâncias tóxicas e perigosas, como os combustíveis. Hoje, os garimpos funcionam com base numa estrutura logística muito complexa, então a gente tem frente de atuação nisso também. Hoje mesmo, a nossa assessoria de comunicação divulgou, ajuizei uma ação em face do poder público, porque existem 800 pistas de suporte a garimpo ilegal na Amazônia e os órgãos ambientais, a União, simplesmente me dizem que não tem condições de destruir essas pistas de pouso, que são estruturas fundamentais para o funcionamento dessa atividade ilícita. Então, a gente está falando de 830 pistas de pouso, de acordo com informações do próprio poder público, que dão suporte a aeronaves de garimpo, enfim, ao escoamento da produção, ao transporte de mercúrio e simplesmente nada é feito com relação a essa mega estrutura de suporte a esse crime organizado. Então, assim, a gente também tem, o Ministério Público Federal também tem o dever de fiscalizar políticas públicas, de acionar o Poder Judiciário quando não conseguir uma solução extrajudicial, nos casos em que o Estado não está fazendo aquilo que a Constituição e que a lei determina. O enfrentamento ao garimpo ilegal tem várias frentes de atuação e o trabalho dos agentes em campo muitas vezes é muito bem desenvolvido. A Polícia Federal tem um trabalho brilhante. Hoje mesmo eles estão em Humaitá com uma operação que está sendo amplamente divulgada, com excelentes resultados, mas existe um problema estrutural. Esse problema estrutural pode ser exemplificado, por exemplo, no fato de que o IBAMA, que é o principal órgão federal de meio ambiente, tem 21 agentes de fiscalização em todo o estado do Amazonas. Isso é inadmissível. Eu falo isso com todas as letras e tenho isso documentado em procedimentos públicos. Então, assim, melhorou. A gente tinha 7 agentes ambientais do IBAMA até 2022, esse número foi triplicado em 2023, mas ainda é muito baixo. E o próprio IBAMA, o próprio ICMBio, a própria Polícia Federal, a própria Polícia Rodoviária dizem: nós não temos um efetivo suficiente. Nós temos poucas pessoas, pouco dinheiro, pouca estrutura, né? Porque os agentes que estão em campo são extraordinários. Se eles fossem em um número maior, a gente teria com certeza um combate ao crime mais eficiente. E a gente tem também problema de, muitas vezes, lideranças políticas locais envolvidas. Há 3 semanas, inclusive, eu fui objeto de uma declaração de um deputado federal no plenário da Câmara dos Deputados, que me disse que eu sou um perseguidor de garimpeiros, e pode continuar hostilizando, retaliando, que eu vou continuar fazendo o meu trabalho da mesma forma, né? Nós somos em dezenas de procuradores da República. Recentemente, até algumas manifestações mais hostis com relação a mim, com relação à Polícia Federal, com relação a quem está trabalhando nessa temática, que não vai se acovardar, e quanto mais hostis forem as manifestações, mais enérgica vai ser a ação do Estado. Importante dizer isso. Porque essas pessoas, inclusive, vão assistir esse vídeo aqui, eu tenho certeza disso, já que estão, inclusive, divulgando em plataformas de comunicação interna algumas questões, minha fotografia, minhas redes sociais. Saibam que vai continuar acontecendo com a mesma força, o mesmo empenho, e eu não sou um procurador, nós somos vários, então eu gostaria de deixar isso muito claro. Mas voltando aqui para a minha apresentação, a gente tem também a lavagem de capitais, que é um crime muito grave, um crime que
se verifica com muita frequência no caso do garimpo ilegal, porque existem algumas áreas que têm a permissão de lavra garimpeira, especialmente no interior do Pará, na cidade de Itaituba, e o esquema da lavagem que se repete de forma muito frequente, e isso é público, vocês vão ver isso em notícias, etc., é que eles atribuem a origem do minério a áreas que são autorizadas, quando na verdade esse minério foi extraído de garimpos ilegais. E no interior do Pará existem essas permissões de lavra garimpeira, muitas delas repletas de irregularidades. O Ministério Público, meus colegas de lá já estão questionando isso na Justiça, mas esse estratagema ele tem sido mais difícil de não ser descoberto, inclusive porque a Polícia Federal desenvolveu recentemente uma tecnologia extraordinária, que é o projeto Ouro Alvo, que é um projeto de rastreamento da origem do ouro, de identificação do chamado DNA do ouro, etc. Existem hoje esses sistemas de tecnologia que permitem que a gente apure a, a origem desses minérios. Bom, vou então, como eu disse para vocês, então, são várias instituições de Estado envolvidas no enfrentamento ao garimpo ilegal, obviamente, o Poder Executivo, a gente tem a competência comum para fiscalização, o Poder Judiciário, geralmente, a competência vai ser federal, pela titularidade dos bens, e aqui eu coloquei o artigo 109, que trata da competência da Justiça Federal, mas vou passar rapidamente por isso, para a gente não se ater tanto, não me alongar muito na exposição. Então, nós temos também essa atuação por meio de inquéritos civis, requisições de inquéritos policiais, controle externo de atividade policial, ajuizamento de ações penais, civis, etc. Procedimentos administrativos que acompanham e fiscalizam políticas públicas e atuação de órgãos públicos. Aqui alguns casos que eu coloquei só para ilustrar para vocês, né? A gente teve em Roraima, há não muito tempo, um caso de um garimpeiro que é armado, e hoje as armas de fogo são cada vez mais comuns nos garimpos, inclusive armamento de grande porte, como o AK-47, por exemplo, eu já vi isso. Esse caso foi uma tentativa de homicídio de um garimpeiro contra agentes do IBAMA que haviam estruturado uma base de contenção das embarcações do tipo Draga. Então, quando ele passou, os agentes iniciaram a perseguição, houve disparos, houve tentativa de abalroamento dessa embarcação e essa pessoa foi denunciada por tentativa de homicídio. Isso não é um caso isolado, existem outros também. A gente teve em Manaus, há não muito tempo, o caso de apreensão de 47 quilos de ouro em plena via pública. Houve uma perseguição de uma facção contra outra, porque uma buscava roubar o ouro da outra. Então, uma troca de tiros em plena luz do dia, numa via pública muito movimentada. Esse ouro vinha de avião de outro estado para cá, né? Não vou entrar em detalhes, mas quem quiser, tá, os órgãos de comunicação divulgaram isso, uma boa parte, esse processo é público. Depois, mais recentemente, a gente teve o caso de apreensão de 103 quilos de ouro em Roraima. Eu sou procurador natural desse caso também. E já houve uma denúncia oferecida e as investigações prosseguem com relação a outros crimes. Mas isso é para ilustrar que hoje, como eu falei, o garimpo ilegal é uma macrocriminalidade muito complexa, com muita influência do crime organizado. A gente teve aqui uma ação civil pública recentemente, em que eu verifiquei, que a gente verificou no inquérito civil, que os combustíveis de postos e de pontos de abastecimento de aeronaves estavam sendo direcionados para aeronaves do garimpo ilegal em Roraima, sem nenhum plano concreto de fiscalização por parte da Agência Nacional de Petróleo, mais uma vez pelo problema da falta de efetivo, etc, etc. Ajuizei essa ação de caráter estrutural. A Justiça determinou a elaboração de um cronograma de trabalho de fiscalização dos pontos de abastecimento de aeronaves. A gente tem aqui, houve também esse caso aqui que bom, a Polícia Rodoviária Federal exerce um papel importante na verificação, por exemplo, do escoamento de minérios por via terrestre. Isso é muito importante, principalmente em Rondônia e Roraima. O Amazonas tem pouquíssima estrada, mas Rondônia e Roraima é importante. E havia uma deficiência de equipamento, o equipamento scanner de veículos não estava disponível
para o estado de Roraima. Rondônia tinha um equipamento que estava quebrado, que é um equipamento essencial para identificar os minérios dentro dos veículos. A gente fez uma recomendação para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, a Rodoviária Federal, que foi muito bem recebida, muito bem acolhida, né? Foram destinados equipamentos, hoje eles podem exercer esse trabalho excelente que eles já exercem com mais excelência ainda. Mais recentemente, aqui ainda eu não coloquei detalhes do acordo, porque é muito recente, mas a gente fez um acordo com a Starlink, né? Eu sou procurador nesse caso também. Então, a Starlink que desempenha um papel fundamental nos garimpos também. Hoje, todo garimpo tem antena Starlink, eles se comunicam, se antecipam à ação estatal, já sabem quando a polícia está se aproximando, e não havia uma identificação de quem são esses clientes, quem são essas pessoas que usam para fins ilícitos, que veja, a internet satelital é importantíssima na Amazônia, principalmente para as comunidades mais isoladas, para os próprios órgãos públicos, mas não pode se transformar em um instrumento de crime e prejudicar a ação da Polícia Federal, dos outros órgãos públicos. Então, a Starlink se comprometeu, o primeiro acordo que eles fazem no Brasil, é um acordo inédito, alteraram os termos de uso da empresa. A partir de agora, todos os clientes na Amazônia, ou melhor, a partir de janeiro, eles pediram um tempo para entrada em vigor, a partir de janeiro, todos os clientes vão ser identificados com nome, CPF, endereço, documento de identidade. E essas antenas que antes eram destruídas vão poder ser reaproveitadas pelos órgãos públicos. A Starlink se comprometeu a fazer essa transferência de titularidade de forma desburocratizada. Uh, então, são várias cláusulas, tá? Também foi amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação. Isso pode ser localizado. E só um momento, deixa eu passar aqui direto para a questão do Mercúrio. Bom, quanto tempo já foi, Márcia? Eu acabei não controlando. A Camila precisa Tá, de me mais dizer, que alguns eu fiquei minutos eu já tão. finalizo, tá? Bom, o Mercúrio, Vou perguntar para a Camila e te aviso. eu poderia falar muito sobre Mercúrio, vou ser bem enxuto para não tomar muito do tempo de vocês. O mercúrio é uma substância tóxica, perigosa, bioacumulativa. No Brasil não possui jazidas de mercúrio, todo o mercúrio é importado, e não existe importação autorizada para fins de mineração. É o IBAMA quem faz o controle da importação e não a autorização de importação de mercúrio para mineração. Consequentemente, todo o mercúrio no Brasil, em atividade de mineração, é contrabandeado, é produto de contrabando. E então, o que eu identifiquei em janeiro do ano passado é que, apesar de não ter autorização para importação de mercúrio para atividade minerária, o mercúrio era livremente comercializado em todos os sites de venda, Mercado Livre, OLX, Facebook Market, etc., sem nenhum controle sobre a procedência, sobre quem adquiria, etc. A partir daí, eu iniciei um projeto de, vamos dizer assim, de buscar uma solução extrajudicial, primeiro, junto às empresas, para que a gente não tivesse mais esse comércio ilícito, que, além de estar em contrariedade com a lei, também contrariava as próprias políticas internas dessas empresas, que proibiam a venda de substâncias tóxicas, em alguns casos expressamente o mercúrio. Então, eu formulei uma série de recomendações, fiz alguns compromissos de ajustamento de conduta com algumas delas. No caso do Mercado Livre, por exemplo, aqui eu explico o que é o projeto Rede Sem Mercúrio. Então, nós identificamos, quando a gente fez esse levantamento, eram centenas de anúncios com milhares de usuários, era bem expressivo. Então, veja, claro, o crime se reinventa, a gente fecha uma porta, outra se abre, mas pelo menos se torna um pouco mais dificultoso a aquisição dessa substância. Então, o Mercado Livre disponibilizou um canal exclusivo para o MPF. A gente teve recomendação, teve depois o acordo com eles, se comprometeu a implementar medidas de compliance, de due diligence, para então tornar o sistema de inteligência artificial e de trabalho humano mais eficiente na identificação desses anúncios, para que eles não voltem a ser inseridos. Nos repassou todos os dados das pessoas que eram as responsáveis por comercializar essa substância, dos compradores também, então gerou a investigação criminal dessas pessoas. Então, as plataformas se comprometeram, caso seja novamente inserido, a remover em até 24 horas, sob pena de multa. Atualmente foram essas plataformas já as envolvidas.
Mercado Livre, OLX, Facebook, B2 Brasil, Alibaba, Global Sources. Então a gente foi agora para as empresas chinesas também. A China é a principal exportadora de mercúrio para o Brasil, de forma não direta, mas passando às vezes por outros países. E é importante que a gente lembre que o mercúrio, ele permanece por muito tempo no meio ambiente. O mercúrio foi introduzido no continente americano em 1550. E na época não se conhecia, obviamente, os efeitos, então era transportado em sacas de grãos de forma totalmente inadequada. Mercúrio foi largamente utilizado na amalgamação do ouro e da prata também. Assim, o local onde mais se utilizou o mercúrio no período colonial foi em Potosí, na Bolívia. E se estima, eu tenho até isso anotado aqui, porque eu fiquei impressionado quando eu descobri que a população de indígenas ela foi severamente impactada pelo uso de mercúrio, porque eles eram os mais escravizados na atividade minerária devido à adaptação climática que já existia. A população indígena ela se reduziu de 100 milhões para 10 milhões em 300 anos na América Espanhola, não estou falando da América Portuguesa. E, em grande parte, o mercúrio foi responsável por esse genocídio que aconteceu e continua acontecendo até hoje, em razão do mercúrio. O mercúrio se bioacumula nos peixes, na água, nos vegetais. E, para vocês terem ideia, a Itália era uma grande produtora de mercúrio, já faz mais de 50 anos que não produz mercúrio, e testes recentes, na região da Toscana, inclusive, ficava uma grande mineradora de mercúrio. Testes recentes nas águas lá dessa região identificaram que até hoje existe uma quantidade muito grande de mercúrio nessas águas. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os Estados Unidos proibiram o mercúrio já faz bastante tempo. Tem uma legislação muito boa, muito rigorosa com relação ao mercúrio. Ele era muito usado na Califórnia, na exploração de ouro, na época da corrida do ouro, principalmente no século XIX. E até hoje existem exames clínicos que detectam a existência de mercúrio nessas águas, esses rios. Então, são décadas, às vezes mais de 100 anos, né, no caso dos Estados Unidos, e ainda persiste no meio ambiente, essa substância. Bom, mas não vou me alongar muito com relação ao mercúrio, só para finalizar, alguns desafios no enfrentamento ao garimpo ilegal são questões sociais e culturais muito complexas. Então, a gente está falando de regiões historicamente abandonadas pelo poder público, com baixa oferta de serviços públicos, com problemas sociais gravíssimos, uma população extremamente vulnerável, muitas vezes sem alternativa econômica. E o Estado chega com a repressão criminal, mas muitas vezes não oferece uma alternativa econômica para essas pessoas. Os desafios no enfrentamento da mineração ilegal estão relacionados também aos meios de comunicação, muitas vezes precários, dificuldades operacionais e logísticas. Então, inexistência de um transporte rodoviário eficiente, transporte hidroviário lento, porque as distâncias são gigantescas. Às vezes me perguntam se eu já conheci Belém, que é aqui do lado de Manaus. Aí eu falo para a pessoa que não, porque a distância que tem de Belém a Manaus é praticamente a mesma de São Paulo a Montevidéu. A Amazônia é muito grande, então isso dificulta também, obviamente, o deslocamento das equipes. E temos fronteiras com muitos países, alguns deles extremamente eficientes, como é o caso da Colômbia, que tem progredido demais na evolução da legislação, na estruturação dos órgãos públicos, mas em alguns casos, como a Guiana, como a Venezuela, legislações extremamente deficitárias e uma dificuldade muito grande de cooperação jurídica internacional. Muitas vezes a gente não tem a resposta por parte desses outros países vizinhos que a gente gostaria. A gente tem aqui uma criminalidade obviamente transnacional, são vários países vizinhos, muitos estrangeiros em áreas de fronteira, brasileiros nos países vizinhos, jazidas que ocupam mais de um país, então a cooperação com os estados estrangeiros é fundamental. Era isso que eu tinha para falar, aqui eu deixo o meu contato e se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. André, muito obrigada. Tá? Eu estava comentando aqui que eu fiquei tão absorvida com a sua apresentação que eu esqueci de contar o tempo. Mas você pelas minhas contas aqui, você deve ter utilizado uns 20 e poucos minutos, não foi mais do que isso, não. Ah, aqui o nosso
o nosso chat lá da nossa lista da Prodab tá registrando algumas manifestações aí, depois eu compartilho com vocês. Mas eu vou deixar também as minhas considerações e as minhas perguntas para o final, né? E vou aproveitar, porque essa apresentação, para mim, tá. Eu sabia que ela ia ser emocionante, porque eu imaginava a quantidade, a magnitude dos desafios, mas eu não imaginei o suficiente. Eu queria passar a te agradecer muito e passar imediatamente para o tenente-coronel Fábio Canuto Carvalho, que atualmente é supervisor de operações da Força Nacional de Segurança Pública. Ele é bacharel em Segurança Pública, fez o curso na Academia de Polícia Militar de Tocantins, pós-graduado em Segurança, Planejamento e Resposta de Emergência em Eventos de Grande Porte, na Faculdade de Iguaçu, tem mestrado em Planejamento Tático, Ciências Policiais e Segurança Pública Preventiva, na Academia de Polícia também, em Palmas, e uma série de especializações. Na Polícia Militar do Tocantins, ele se especializou em multiplicador de polícia comunitária, fez um curso de força tática, um curso operacional de Rotan e curso de ações táticas especiais. Eu já vou agradecer demais a sua presença, né, a presença do tenente-coronel. Eu não sei, eu acho que quando começar a falar, o senhor substitui aí o André. Então, seja muito bem-vindo, tenente. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço a presença, o convite. Boa noite a todos que estão acompanhando, todos os nossos colegas aí que já fizeram suas palestras, todos que estão acompanhando também no próprio YouTube. Agradeço muito aí a compreensão e o convite. Bom, o próprio Dr. Martinelli, né, já fez uma introdução, né, da Força Nacional aí, do nosso contexto. Então, eu vou até falar do contexto da Força Nacional, né, pegar uma parte mais ampla aí dentro das operações ambientais. Bom, conforme a própria doutor Martinelli colocou, a Força Nacional de Segurança Pública, ela é um programa, né? Ela não é um órgão, ela não é uma instituição. Então, ela é um programa de cooperação federativa entre a União e os estados, né? Então, para que a Força Nacional atue, é necessário um órgão demandante, né? Um exemplo, a FUNAI demanda esse apoio, o ICMBio, o IBAMA, o governo do estado, o próprio governo do estado pode demandar também, e é necessário que o próprio governo também do estado, ele permita, né? Ele tenha a aquiescência de que a Força Nacional vai atuar, exatamente para garantir a autonomia dos estados, né? Então, para que os estados tenham essa sua soberania, sua autonomia, então é necessário, para que a Força Nacional atue naquele estado, é necessário que haja uma aquiescência do governador. O efetivo da Força Nacional, ela reúne, né, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e perícia. Então, é formado por essas 4 vertentes, e aí formam o corpo da Força Nacional. E aí, dependendo da missão, da especificidade da missão, é que são demandados aí a característica, né? Se é policial, se é bombeiro, se é perícia, e aí vai se mandar o efetivo. A Força Nacional ela atua em operações emergenciais, calamidades públicas, grandes eventos e crises de segurança. Então, ocorreu alguma situação dessa, há um chamamento aí por parte do Estado e a Força Nacional é autorizada pelo Ministro da Justiça, através de uma portaria, autorizando o emprego da Força Nacional naquela localidade. E a Força Nacional, ela não atua substituindo nenhum órgão, nenhuma força de segurança pública, nenhuma força de fiscalização. Ela atua em complemento, né? Ela complementa as forças de segurança locais no combate a crimes organizados, proteção de comunidades indígenas, né? Em territórios indígenas, vários territórios indígenas, a Força Nacional tem atuado. Na segurança ambiental, principalmente em apoio ao ICMBio e ao IBAMA. E assistência humanitária, né?
não muito distante, quando houve as enchentes no Rio Grande do Sul, houve então essa assistência humanitária, aliás, em que demandou todo o corpo da Força Nacional em todas as suas vertentes, policial militar, policial civil, bombeiro militar e perícia, né? Então, foi uma participação enorme da Força Nacional ali, né, gerando esse apoio, né, que foi tão necessário naquele momento. A Força Nacional, então, ela reúne esse efetivo dos estados e realiza uma instrução de nivelamento de conhecimento, porque se entende que cada estado tem seu protocolo, tem o seu procedimento operacional padrão específico. Então, é feita essa instrução de nivelamento de conhecimento para padronizar os procedimentos de todo aquele efetivo que são de estados variados. Então, é feita essa instrução, dura 30 dias, né? E aí sai o profissional capacitado para atuar na Força Nacional. Tem essa instrução de nivelamento de conhecimento e tem também outros cursos que a própria Força Nacional proporciona para o seu efetivo, né? Dentre elas a INC Florestal, que ela é voltada exatamente para capacitar os bombeiros no combate às queimadas. Tem operações de choque, que é exatamente para poder fazer frente às demandas em que há distúrbios civis, há multidões em desordem. Operador de drone também, exatamente porque principalmente nessas operações ambientais, é necessário e faz muito necessário a utilização de equipamentos de sobrevoo para que façam as imagens, consiga até identificar áreas de desmatamento, áreas de garimpo ilegal. E outro curso também muito bem proporcionado é o APH tático, né? Atendimento pré-hospitalar tático, exatamente como foi ter colocado, né? A Amazônia, né? Ela é muito grande e o acesso não é tão fácil. Então, se há alguma lesão, tanto de um profissional de segurança quanto de um profissional de fiscalização, seja do IBAMA, ICMBio, FUNAI, próprio policial militar local, se ele se fere ali naquele ambiente, a sua extração ela é demorada daquele local para levar para um atendimento hospitalar. Por isso que tem essa capacitação em atendimento pré-hospitalar tático, porque é o atendimento pré-hospitalar no ambiente operacional. Então, ali mesmo são feitas as contenções de hemorragia e várias outras técnicas exatamente para garantir uma sobrevida aí até se chegar ao atendimento hospitalar. Bom, dando essa explanação, vamos então para a parte de operações da Força Nacional, né? No Brasil, nós somos 84 operações da Força Nacional. Dessas 84 operações, 56 são na região amazônica. A própria professora Márcia colocou, né, que o ambiente amazônico ele toma uma boa proporção do Brasil e não diferente disso, as operações da Força Nacional também são muito demandadas na região amazônica. Mais de 65% das nossas operações são na Amazônia. E dentro da Amazônia nós temos as operações ambientais e operações de reflexos ambientais diretos, né? As operações estritamente ambientais são aquelas ali que estão no combate a queimadas e nos apoios à fiscalização do IBAMA e do CMBio. E essas de reflexos ambientais diretos são exatamente operações que na sua origem é operação indígena, em território indígena, porém tem reflexos ambientais diretos, por quê? Porque combatem naqueles momentos de desintrusões, que são uma atividade também da Força Nacional, a realização de desintrusões em apoio à Casa Civil, com várias agências envolvidas, né? O próprio Exército Brasileiro, a Agência Nacional do Petróleo, IBAMA, ICMBio, muita gente, né? Muitos órgãos envolvidos para fazer a desintrusão. Né? O que seria a desintrusão? É a retirada de não indígenas que estão exercendo atividades dentro do território indígena, né? Atividades ilegais. Muitas vezes estão realizando ali garimpo ilegal, realizando desmatamento, pecuária ilegal dentro do território indígena, que aquele território indígena que é demarcado, ele é homologado, ele é para utilização, uso exclusivo da comunidade indígena. Então, qualquer outra comunidade não indígena que usufrua desse ambiente sem nenhum tipo de autorização, sem nenhuma legalidade, então não tem por que permanecer. Então, são feitos diante de ordem judicial, é feito um mandado para desintrusão, então retirada daquelas pessoas não indígenas que estão exercendo atividades ilegais dentro do território indígena. Então, juntando todas as desintrusões, essas operações ambientais, então aí chegamos a uma quantidade de mais de 40 operações
dentro do território amazônico, né? As operações ambientais, que são de fiscalização, principalmente combate ao desmatamento ilegal, né, e outros crimes ambientais, temos como órgãos demandantes o IBAMA e o ICMBio. Esses dois órgãos têm operações aí constantes dentro da Amazônia Legal, realizando diuturnamente, até porque a gente sabe que existe o crime. Porém, a aplicação da lei, ela depende muito do alcance, né, do braço do Estado para alcançar esses infratores. E para que se alcance, é preciso realmente, como o próprio doutor André colocou, é preciso de um efetivo para se alcançar. Então, o efetivo do ICMBio, do IBAMA, acaba que precisa, então, desse suplemento aí de força, e aí faz essa aglutinação com a Força Nacional e consegue chegar nos locais aí mais difíceis de acesso para poder se fazer esse combate, principalmente ao desmatamento ilegal e outros crimes ambientais. As operações de intrusões, eu vou fazer aqui esse à parte aqui, porque essas operações de intrusões, a princípio, é voltada ali para a comunidade indígena, para garantir ali o bem-estar dela e o seu usufruto exclusivo daquele ambiente. Mas ela tem um reflexo direto nas operações ambientais, principalmente por conta das problemáticas ambientais que estão envolvidas ali. Pecuária ilegal, mineração ilegal e o próprio desmatamento, até para subsidiar ali um garimpo. Então, quando se chega na destruição, tem toda essa problemática inserida e através da ação conjunta das agências, dos órgãos, da Força Nacional, do próprio Exército Brasileiro, com ações muito bem estruturadas e organizadas, são operações que duram aí de 60 a 90 dias para se concretizar ali a desintrusão, a retirada daquelas pessoas que estão exercendo atividades nas terras indígenas, e aí, com isso, você acaba combatendo os crimes ambientais que ali estão ocorrendo. Então, após uma desintrusão, é evidente os resultados que ficam ali como legado. Resultados ambientais, né? A própria recuperação de rios e florestas. É evidente a coloração do rio, o quanto muda do início da desintrusão ao final, né? Através dos testes de turbidez da água, fica evidente ali o quanto é escura, né? Ali é um amarelo bem escuro na imagem de satélite, quando se inicia a desintrusão. E depois que termina, né? Até por conta da própria ação e a redução da atividade, na verdade, o esgotamento da atividade ilícita está sendo exercida ali, acaba gerando essa recuperação, né, pelo menos imediata aí dos rios. Claro que leva um tempo até que aquela água esteja totalmente livre, né, das substâncias que são utilizadas para mineração. E as próprias florestas, né, quando são desmatadas, então, em algumas áreas de intrusão, de um ano em relação ao outro, quando termina a desintrusão, redução aí de praticamente ali 90% a 100% do desmatamento. Então, isso aí são os resultados ambientais imediatos são identificados nas desintrusões. Tem os resultados econômicos também, né? O prejuízo ao garimpeiro ilegal é muito grande, né? Porque as dragas, os maquinários, os motores que são utilizados para a prática do garimpo, ele é um custo muito grande. Então, a cada vez que se identifica aquele maquinário dentro de uma atividade ilegal, ele já é inutilizado ali mesmo pelos órgãos fiscalizadores e a Força Nacional sempre fazendo a segurança, né, dos agentes de fiscalização. A apreensão de bens também é feita e é realizada a inutilização. Estruturas que são feitas para poder garantir o acesso das pessoas que estão utilizando aquele território de forma ilegal, são feitas pontes, são feitas estruturas para que se acesse essas terras. Então, tudo isso é inutilizado, de acordo também, claro, com o interesse ou não da comunidade indígena de se manter aquilo ou não, né? Até porque quando se mantém uma ponte, se mantém ali o acesso a ações de intrusões, né? E apreensão também de armas e drogas, muitas armas e drogas são apreendidas nessas operações. E os resultados também, os resultados sociais, né? Que é devolver ali a paz, a segurança para a comunidade indígena, que com essa exposição que se tem com um ambiente muito aberto, como o acesso, acaba perdendo a sua própria cultura, né? Porque a sua cultura ela é invadida ali com as ações e acabam sendo cooptados também pelas ações ilegais, né? De
mineração, desmatamento. Infelizmente, né, são comunidades que ficam vulneráveis com essa situação e acabam sendo cooptadas. E também, não longe disso, como foi colocado pelos próprios palestrantes, do crime organizado. As facções também estão inseridas nesse processo, até porque são atividades que geram uma rentabilidade para esses grupos criminosos, né? Então, se gera rentabilidade, interesse para as facções estarem ali inseridas, e aí, com certeza, vão estar seduzindo, cooptando os moradores locais. Nesse ambiente, então, tem um programa, né, um plano, na verdade, o Plano AMAS, foi colocado também pelo Dr. Martinelli, e é importante frisar que é mais um plano que gera uma expectativa muito grande para a Amazônia. É um programa que é voltado para investimento tanto na capacitação dos profissionais de segurança, quanto para o aparelhamento, né, de equipamentos muito bem voltados para essa ação de fiscalização, ou seja, embarcações blindadas, exatamente porque na Amazônia foram identificados, como foi colocado também aí já em outras palestras, o crime, como está voltado, né, combatendo ali em combate, em conflito direto com as forças de segurança, e hoje se faz muito necessário, então, equipamentos de blindagem para as forças de segurança. Então, temos aí aquisições de helicópteros, de embarcações blindadas, e estruturação também e aparelhamento do CCPI, que é o Centro de Cooperação Policial Internacional. Como a própria professora Márcia bem falou, né, dessa cooperação internacional, esse plano AMAS, ele vem para contemplar também isso aí. Não só o Brasil inserido, até porque o Brasil ele tem uma fronteira muito extensa, e os outros países também inseridos ali, temos esse espaço para inserção de representantes de outros países dentro desse centro de cooperação policial integrado. Então, é algo que a gente já foi percebido na prática, que quanto mais integrado os órgãos de segurança e as forças policiais atuarem, os resultados são colhidos imediatamente. Isso eu trago na prática como até não só as forças de segurança, mas as forças de fiscalização, como o IBAMA, ICMBio, a ANP, a NTT, a ANAC, todos essas agências, quando atuam em conjunto, a gente economiza esforços, né? Economiza porque está atuando junto, e a gente atende e a gente atua numa gama de atividades bem maior. Então, às vezes, numa atuação, num dia de serviço, você consegue abranger ali e capturar crimes de várias vertentes, seja ali um garimpo ilegal, ou um transporte ilegal de combustível, a pistas clandestinas. Então, tudo isso, todos os órgãos agindo em conjunto, a atuação e os resultados, como foram colocados aí, são evidentes, resultados ambientais, econômicos, sociais, tudo isso exatamente para se devolver ali ao brasileiro o Brasil, ok? Acho que é isso, estou dentro do prazo, dentro do tempo, agradeço a participação nesse ambiente muito prazeroso e nos colocamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos. De fato, eu acho que cada um precisava de um dia só para fazer as perguntas. Eu tenho tantas perguntas que eu vou fazer algumas e quem puder me responde. Só dizendo que o nosso próximo encontro vai ser dia 24 e nós vamos, Tenente, reunir Espera um pouquinho, já vou aqui, estava aberto, espera aí. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, né? O delegado Paulo Henrique Oliveira Rocha vai estar aqui. Nós vamos estar com a Carla Lessa, que é gerente regional do ICMBio, e o Joel Araújo, que é superintendente do IBAMA no Amazonas. Então, nós vamos fazer essa conversa. O senhor está convidado a assistir, se tiver tempo, né? E aproveitar e fazer perguntas também. Eu tenho uma série de coisas que vieram aqui na minha cabeça, né?
A primeira delas é se em alguma medida o Fundo Amazônia financia essas operações, eu sei que ele ajuda a Polícia Federal. Se alguém tem conhecimento disso, porque o fundo também coordena iniciativas que têm como objetivo oferecer autonomia para o povo que vive na floresta e vive da floresta, né? E isso é fundamental para que eles se liberem do crime organizado, que muitas vezes é fonte de renda. Né? Você vê as apreensões no garimpo, você vê gente simples que está ali nos barcos, esse pessoal está vivendo daquilo, e às vezes por ameaça, às vezes por falta de alternativa, é o que tem para subsistência. Então, eu queria saber se existe algum tipo de articulação com essas iniciativas do Fundo Amazônia, se já foi feita em algum momento uma proposta para uma demanda induzida por parte do fundo para projetos em áreas específicas, que talvez fosse uma ideia. Essa foi uma coisa que veio na minha cabeça. Quando vocês falaram dos efetivos de segurança e de fiscalização, essa história é tão antiga, desde 2011 que eu escuto isso. E muito da desculpa que se tem para flexibilizar o licenciamento está atrelada à falta de profissionais nos mais diversos níveis, analistas ambientais, para dar conta dos processos de licenciamento. Então, eu não tenho gente para olhar o processo de licenciamento, né, analista, então eu pego e flexibilizo o licenciamento, que é para não entravar. E aí tem também quer dizer, eu vi que esse problema é um problema endêmico, né, das estruturas quando você chega lá na ponta. Queria saber também se o sistema de monitoramento do CIVAM ajuda vocês, se ele está integrado nessas operações. Me ocorreu que podia ser uma boa ideia. E eu fiquei curiosa de saber quais, para não perguntar quais os estados que não aceitam a Força Nacional, eu vou perguntar quais que aceitam, que a gente, por exclusão, descobre. Porque isso é um entrave grande, né? Porque esses estados acabam sendo um, um repositório aí, um lugar confortável para todas as atividades criminosas, né? E então, basicamente, é isso: monitoramento de satélite. Ah, sim. E se a Força Nacional atua também para ajudar a defender os defensores do meio ambiente e dos direitos humanos, porque nós somos o país que mais mata, né, defensores de direitos humanos e de meio ambiente. Então, é para todo mundo, viu? Quem quiser responder alguma coisa, porque foram as coisas que vieram na minha cabeça aqui. Eu posso responder uma parte, Pode. depois o Coronel Canuto responde o resto. Em relação ao uso de recursos para programas sociais, eu desconheço. Assim, eu sei que o Pronace, o projeto Pronace está está ressurgindo, né? E dentro do Pronace Juventude tem uma parte que é voltada principalmente aos jovens que dependem, né, muitas vezes de uma atividade ilícita para o próprio sustento, tá? Agora, Porque isso é um gargalo, né? agora do Fundo Amazônia eu desconheço que isso seja usado, né? O Podia Fundo ser Amazônia, interessante, hein, fazer essa ponte. mas aí tem, eu falei, tem o Pronace agora está desenvolvendo, estava apagado nesse governo agora.
ele voltou a ter efeitos. Inclusive, estava no gabinete do ministro, foi para a Senasp agora. Então, o Pronasp agora está no gabinete da Senasp, né, para ter vai ter agora uma equipe só para isso. Porque é muita coisa, né? É. Em relação à última colocação, dos defensores de direitos humanos, eu venho participando das atividades, porque desde o ano retrasado veio uma decisão da Corte Interamericana do caso Salles Pimenta, que obrigou o país a ter um programa de proteção a defensores de direitos humanos. Esse programa é conduzido pelo Ministério dos Direitos Humanos, tem uma diretoria específica, com a colaboração de outros órgãos do governo. Até teve uma audiência pública em São Paulo, né, da qual você participou. Eu O, fui. Na época, o Major Fraga, que agora está no gabinete da Senasp, participou pela Força Nacional. E foram várias audiências públicas, né, e a Força sempre presente, porque eh, em algumas ocasiões em que os defensores pedem escolta para se deslocarem, para participarem de compromissos, e a Força Nacional, em algumas situações, eu não sei se todas, aí o coronel pode falar melhor, mas em algumas situações eu sei que eu fiz a solicitação, né, para que a Força pudesse fazer a escolta. E porque o caso Salles Pimenta, as consequências do caso Salles Pimenta repercutiram nas cautelares do caso Dom Philips e Bruno Pereira, né? Então, então sim, tem essa, essa atuação. E, só para concluir essa parte, dentro do programa de proteção também tem a chamada análise de risco, que é feita pela DIOP, que é uma diretoria da Senasp, a diretoria de inteligência e operações da Senasp, que quando o programa de proteção quer saber sobre o risco de alguém que sofreu uma ameaça, que medidas devem ser tomadas, então a DIOP faz essa análise de risco, né, que é encaminhada posteriormente para o programa, que aí vai tomar as providências necessárias. Alguém mais se habilita a falar alguma coisa? Bom, só dando continuidade também, quanto ao monitoramento, e tem também realmente, quando tem principalmente nas ações de desintrusão, quando está operando com todas as agências em conjunto, o Sensipan, ele faz sim essa parte de imageamento aéreo, e aí, tanto é que a gente consegue fazer Aéreo e por satélite, não? isso, exatamente, por satélite. É onde a gente consegue fazer exatamente a identificação dos locais de desmatamento, dos locais de garimpo, a identificação até pela coloração, né, dos rios, dos leitos dos rios, a gente consegue identificar aí o quão está intensificada ou não a atividade de garimpo naquele local. Então, realmente é uma parceria muito forte que temos aí com o CECIPAM e muitas análises de dados são feitas exatamente com as informações que são disponibilizadas pelo CECIPAM. Os estados que a Força Nacional tem atuado, nós atuamos em 12 estados no Brasil, né? Então, a Força Nacional ela atua mediante a capacidade operativa das forças locais. Então, enquanto as forças locais estão suprindo com o efetivo que tem, tá ok. Aí, quando sente que tem essa dificuldade de atuar em todos os braços, com todos os tentáculos para alcançar o Estado, aí faz a solicitação da Força Nacional. Então, no Brasil, são 12. Dentro da Amazônia Legal, são 7 estados. Márcia, só para esclarecer, talvez quem esteja assistindo a gente não saiba, o Sensipan é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Eu já estive lá algumas vezes, eles estão inseridos dentro da estrutura do Ministério da Defesa, mas não fazem parte de nenhuma força específica. Mas eles têm um trabalho muito bom mesmo. Já precisei de algumas informações, eles me passaram.
E eu tenho acesso ao sistema Brasil Mais, que é o sistema de satélites, e vou te falar uma coisa, mas a gente sabe exatamente onde estão os crimes ambientais. Eu abro aqui, eu vejo, tem os alertas de garimpo, de desmatamento, nós sabemos exatamente onde eles ocorrem. Falta gente para ir lá. O Tenente Canuto falou de Roraima. Roraima desenvolveu uma experiência extraordinária, que é a Casa de Governo. Eu estive lá, eu converso com o Tubino, que é a pessoa que coordena lá. É uma experiência muito boa, porque ela trouxe efetivo, trouxe orçamento e trouxe uma coisa muito importante, que é a interlocução, que é o planejamento conjunto, algo que muitas vezes a gente não vê acontecendo nos outros estados. E claro, a coisa não é tão simples. Às vezes não dá para colocar todo mundo numa mesa e fazer tudo em conjunto, tem vários problemas. Mas essa interlocução, em geral, ela é muito importante, o planejamento conjunto, etc. Isso tem sido muito bem sucedido lá. É uma experiência que, se for replicada, se fosse, né? Porque, enfim, não creio que passe exatamente nos mesmos moldes, mas se fosse replicada a todos os estados da Amazônia, a gente teria praticamente zero desmatamento, zero garimpo, zero crimes ambientais. Pois é, a sensação que eu tenho é que tudo isso está sendo construído e ou reconstruído neste momento, faz muito pouco tempo, né? De verdade, em termos de articulação e tudo. Tô tendo a sensação errada? Não, pelo contrário. E agora, semana passada, foi inaugurado o Centro de Cooperação Policial É, isso eu Internacional. Aqui sei. Dia eu estou 9. conversando com os delegados de lá. Tem um potencial para ser excelente, para se for aproveitado esse potencial todo. Não, mas mesmo em termos nacionais, essa articulação ela começa a se efetivar, me parece que não tem muito tempo. Bom, É, também nós eu estou tivemos um aqui gap, desde né? 2023, né? Eu estou aqui há É, 2 anos e 2 meses. Eu não peguei o período mais problemático, digamos assim, que é anterior a 2023. E realmente, esse período de 2023 para cá foi quando realmente se intensificaram essas ações de desintrusão, né? E realmente, essas ações de desintrusão, elas ocorrem com uma força-tarefa muito grande em ações de cooperação extremamente salutar. Então, de 2023 para cá, essas agências, os órgãos, Força Nacional, nesse contexto, realmente intensificou essa, essa ação em conjunto. Realmente não é muito distante, é recente, realmente. pois é, Eu, aí a sensação que eu tenho é que a partir de resultados positivos pode haver uma dotação de verba maior e Só para lembrando, resolver Marcos, esses problemas, né? o que está sim. sendo feito em Roraima, a criação da Casa de Governo e a desintrusão do técnico de Yanomami não são uma política pública voluntária do Poder Executivo. Decorrem de determinações do Poder Judiciário. É importante deixar isso bem claro. Que ótimo. E tem outra, eu esqueci de falar que é imperdoável, eu não falei do projeto Biomas também. É o projeto Biomas, que é desenvolvido pela DIOP, né? Também tem a Força Nacional também dá o apoio, que não se restringe só à região da Amazônia, mas pega Pantanal, pega ali, principalmente a Amazônia e Pantanal, mas também pega toda a região fronteiriça do Brasil com outros países, tem questão de monitoramento de fronteira, né? E, e agora estão sendo instalados, além do centro de policiamento, que o coronel disse, lá em Manaus, que integram todas as polícias, né? Inclusive de outros países, já tem policiais dos países vizinhos atuando lá, também os centros de integração do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, ali na região de Dourados, e Foz do Iguaçu também, né, para fazer, porque aí acaba tendo também tráfico de animais, apesar de não serem áreas de biomas, ali tem o tráfico de animais por essas áreas. Mas é muito interessante. Bom, eu acho que eu ficaria aqui conversando a noite inteira, mas esse nosso encontro tem que acabar em algum momento, né? Não falamos muito sobre a questão da contaminação de mercúrio, mas escreveremos um artigo, né, André? Sobre o Sim. assunto. E então, de minha parte,
Eu acho que até a questão das 830 pistas de pouso falta efetivo também, Falta efetivo, para Luiz. dar conta, porque 830 são muitas centenas, né? É difícil. É uma É, di- logística complexa que envolve, enfim, vários modais, aéreo, terrestre, aquático, atuação de uma miríade de órgãos públicos, federais, estaduais. É bem complexa a dinâmica da Esse cadeia sistema de ambiental. governança está sendo construído e ainda precisa ser aprimorado, né? Uhum. Porque Sim, é um com sistema de certeza. Eu acho que, governança com certeza. Acho que que a precisa gente avançou ser muito nos aprimorado últimos e envolve anos, mas tem vários muito por aí. ministérios, Com certeza. né? Ah, meu Deus, é isso. Alguém mais? Eu ficaria conversando a noite inteira, mas alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu vou ser obrigada a me dar por satisfeita, certo? Por falta absoluta de outra alternativa, mas eu vou fazer um convite para eventualmente vocês retornarem aqui, agradecendo a participação de hoje, e vou mandar o link para nossa próxima apresentação, para nossa salinha do Zoom, para os nossos 3 participantes, caso eles tenham tempo de acompanhar e eventualmente contribuir com as conversas ao final. Né? Eu sei que as agendas, João Paulo não é dono da agenda dele, Tenente Canuto também não, eu sei que André também não é dono da agenda, mas vai que Deus abençoa e vocês conseguem, algum de vocês consegue estar espiando aqui a nossa salinha e participando, para a gente aproveitar também essa oportunidade e aproximar, estreitar laços e integrar, né, e conhecer melhor as dificuldades de cada um, as dores e delícias da defesa do meio ambiente e da Amazônia. Eu agradeço imensamente, vou passar a palavra para a nossa coordenadora aqui. Muito obrigada, doutor André, João Paulo, Tenente Carnuto, muito esclarecedora, foram muito esclarecedoras as palavras, as colocações de vocês. A realidade é muito complexa, né? Como diz a Márcia, a gente nem sabe por onde começar a solução dessa questão. É um problema de governança, mas também é como se o tempo tivesse enlouquecido e as coisas não conseguem funcionar, se engrenar por maior contingente que se coloque, sempre é pouco, sempre tem uma demanda, às vezes, externa, né? Tem uma sedução sobre as riquezas da Amazônia, como se tivesse lá escondida várias botijas que fariam a riqueza das pessoas, né? Quando, na verdade, esse assédio sobre essas riquezas, na verdade, penso que será a nossa desgraça como humanidade, né? Porque a gente vai inviabilizar todo um ciclo ecológico que a região produz para a própria região e para outros lugares, né? A água que vai para o cerrado, o clima, a captura de gases de efeito estufa, que contempla globalmente todos os países. E aí eu deixo para esse desafio que a Márcia lançou para o final, e até nesse acompanhamento das discussões da COP, né? Depois seria até interessante, Márcia, a gente fazer uma reunião, assim, tipo um balanço. Aquilo que ficar dito, aquilo que ficar deliberado na COP, a gente voltar a introjetar para a nossa realidade. E aí a pergunta de reflexão que eu gostaria de colocar é assim, como é que a gente pega o fio da meada desse problema, né? Como é que a coletividade ingressa nessa estrutura? Qual é o caminho que ainda não foi tentado? Porque todos os caminhos eles estão exigindo uma grande infraestrutura de tecnologia, de vigilância, de pessoal, né? De fiscalização, de recuperação de algumas áreas que são degradadas e abandonadas
na sua degradação, na sua poluição plena. Então, assim, como é que com essa multiplicidade de ações lesivas, né, qual é o fio da meada para estancar uma parte dessas ações? Porque, pelo que todos falaram, se nós não tivéssemos, né, a mineração clandestina, o desmatamento clandestino, a agricultura clandestina, então esses problemas não existiriam, né? Uma grande parte deles não existiria. Então, assim, qual é o fio da meada, né? É um grande desafio para o Ministério Público, né? Um desafio grande, um grande desafio para as forças de segurança e um grande desafio da coletividade, né? Porque, como a gente estava falando no início, a gente perde o link, o vínculo cultural das comunidades indígenas com sua própria terra, né? Porque são expulsas, porque são seduzidas por outras atividades também, né? Os tempos de tecnologia, eles são muito sedutores para outras vivências, né? Outros modos de produção. É como se fosse um clique, né? Você multiplica aqui e dá tudo certo. Como esses influencers que falam, não, com 30 anos já tem não sei quantos milhões de dólares só sendo influência, tudo em verdades, né? E aí coloca isso em outras áreas e a gente vê também as dificuldades. Mas muitíssimo obrigada a todos vocês, né? Obrigada principalmente também a Márcia, nossa coordenadora, que se empenhou detalhadamente, minuciosamente em todos os contatos, no contexto, na estruturação desse fórum, né? Que será certamente ao longo do ano, com todo esse debate, nós teremos um grande acervo de abordagens, né, ambientais em todos os contextos brasileiros. Muito obrigada a todos e todas e Isso vai muito ser boa muito noite. importante para a nossa comunidade acadêmica, né? Muito, muito mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada a Obrigado. todos. Muito obrigado a Muito obrigado. todos, foi uma satisfação, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Foi um prazer.